Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Investe Fácil, o consórcio que cabe no seu bolso. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuvas paralisam obras e deixam ruas do Jardim das Violetas intransitáveis. Comércio, incluindo shopping, não abre no feriado do dia 1º. Câmara de Três Lagoas vai implantar emenda impositiva. Sem voos comerciais, Prefeitura e Estado articulam com a Gol. Prefeitura cria comissão para reorganizar Cinturão Verde e tratar de ocupações do bairro São João e Guanabara. Lei que estabelece novas regras para multas de trânsito já estão em vigor. O PL de Três Lagoas tem nova direção e alinhada a Grupo do Coronel Davi. Casa do Trabalhador de Três Lagoas vai realizar em mutirão feirão da empregabilidade. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o médico coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, o João Gabriel. Vamos falar sobre o aumento no número de pessoas com sintomas respiratórios. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. Tem mudanças na conta de energia a partir do dia 1º de maio. É a bandeira tarifária amarela. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Daqui a pouco vamos falar da perturbação da tranquilidade. Som alto que levou a polícia até um apartamento lá no Novo Oeste e lá foi descoberto outra coisa. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Agora são 6h33, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta terça-feira em Mato Grosso do Sul indica sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 27. Paranaíba apresenta a mínima de 18 e máxima de 26 graus. Já Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 20 graus e máxima de 26. Inocência tem mínima prevista de 18 e máxima de 26 graus. E Água Clara registra a mínima de 16 graus e máxima de 27. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha, uma manhã já começou meio friozinho, geladinha, né? Geladinha. Para os padrões aqui de Três Lagoas, 19 graus estava pela manhã. Agora já está 20, a sensação térmica é de 21, a umidade relativa do ar está em 88%, ela cai em torno de 60% lá pelas 3 horas da tarde. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, bem no centro da cidade, essa imagem do Alfredo, que a gente descreve para você que está ouvindo pela Cultura FM, é de bastante nuvens ainda. A gente vai ter uma continuação aí dessa chuva. Já está embolorando as coisas, hein? Já, a calçada que diga, né? Não tem não, Total. Para hoje não tem previsão de chuvas, viu, gente? Aqui para Três Lagoas, tá?
Para essa semana a tendência é de tempo instável, né? Que Mato Grosso do Sul com nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A previsão do tempo, então, para Mato Grosso do Sul, entre terça e quinta-feira, indica aí a chegada de um período mais seco, com temperaturas amenas em grande parte do estado. Com o avanço de uma massa de ar frio, o tempo deve permanecer firme com sol e variação de nebulosidade. A mudança no clima ela é provocada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a estabilidade e reduz as chances de chuva. No entanto, nesta terça-feira ainda pode haver precipitações isoladas nas regiões norte e nordeste. Em Campo Grande, as temperaturas devem oscilar entre 25 e 28 graus nas máximas. Nas regiões Sul, Cone Sul e Grande Dourados, deve ficar entre 23 e 25 graus. No Sudoeste e Pantanal, os termômetros devem variar de 25 a 32 graus. Já aqui na região do Bolsão, região leste e norte do estado, são esperadas máximas entre 26 e 30 graus. Então, hoje não vamos passar dos 30 graus. Vai ficar assim agora pela manhã, com essas nuvens, temperatura agradável. Ao longo do dia, os termômetros sobem e nós vamos ter máxima de até 30 graus, entre 26 e 30 graus aqui em Três Lagoas, sem previsão de chuva, viu, gente? Dona de casa, pode lavar roupa, tá bom? Pode, não vai ter aquele solzão, então, mas na parte da tarde já vai estar mais calor. Já dá para lavar roupa, viu, Totó? Já dá para começar, bem porque por aí, tava embolorando, né? Tava. A situação já tá ficando crítica. A gente tem um ambiente aqui sempre muito seco, né? E, de repente, muita umidade, assim, já modifica realmente as coisas. Começa a embolorar tudo já, né? Já, até a gente. Exatamente. Não, gente, mas essa semana aí vai ser de estiagem, tá? Pelo menos de hoje até quinta-feira não tá dando previsão de chuva não, tá? A previsão é de tempo seco. Agora sim começa friozinho as madrugadas, né? 19, 20 graus. Pra gente que já amanhecia com 20 e tantos graus, né? Verdade. Agora não. Inclusive, nesta madrugada fez bastante frio em algumas regiões aqui do estado. A mínima na região sul chegou a 9 graus. Puxa. Lá foi friozinho mesmo. 9 graus já é considerado frio, apesar que para a região sul já é mais comum, né? Temperaturas amenas, temperaturas mais baixas. A capital, por exemplo, hoje registrou mínima de 16 graus. Então já a madrugada mais geladinha, mas ao longo do dia os termômetros sobem. Três Lagoas ainda não registramos aquela frente fria mesmo, né? Foi a primeira agora, assim, mas nada tão exagerado, né? Vamos ver quando que realmente o frio vai chegar aqui em Três Lagoas. Falando ainda em chuva, gente, 6 horas e 38 minutos, 6h38, as chuvas dos últimos dias agravaram a situação dos moradores do bairro Jardim das Violetas, aqui em Três Lagoas. As obras de drenagem e pavimentação que começaram no local precisaram ser interrompidas por causa desse mau tempo e quem vive na região tem enfrentado muita lama e dificuldade para se locomover. Acompanhe na reportagem. No Jardim das Violetas, em Três Lagoas, os moradores enfrentam grandes dificuldades para transitar pelas ruas. Com as recentes chuvas, o barro e a lama tomaram conta do bairro, agravando ainda mais a situação. A aposentada Rita Vicente de Sá sabe bem das dificuldades para transitar pelas ruas. Tá feio demais, né, minha estrada buracada, os carros atolam, né? Tá muito feio. Tá precisando, né, de uma ajuda do asfalto para nós, né? Demais. As obras de macrodrenagem já foram realizadas há um tempo e agora a empreiteira responsável iniciou os serviços de pavimentação de algumas ruas nesta região, mas devido ao período de chuva, as obras estão paralisadas. A estudante Natasha Jacques também reclama da situação das ruas do bairro Jardim das Violetas. Na seca tem o problema da poeira e na chuva o barro e a lama. Para andar de bicicleta, só empurrando a bike. Difícil, porque quando chove fica isso aqui, ó. Aí eles ficam mexendo, olha o que fica. Aí não termina, aí fica ruim pra passar. De a pé e de bicicleta, de carro também. Onde meu neto passou por fundo, tinha uma caminhonete atolada. Aí fica ruim. Tá complicado aqui pra vocês, então. Suja tudo o pé. Suja. Verdade. Na época de seca é poeira, É né? poeira e calor. Nossa, e sol. Chuva? É esse barro, né? Situação. Tem que terminar essas obras logo, né? É, tem que terminar. Tem que asfaltar tudo, hein? Asfaltar lá de cima pra baixo, em vez de asfaltar onde tá ruim mesmo. Faz tempo que começou as obras aqui, Faz. né? Lá pra cima começou a asfaltar, mas só faz esse negócio só.
Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, informou que, em período de chuvas constantes, os serviços de drenagem e pavimentação precisam ser interrompidos. O município afirma que qualquer tentativa de ação paliativa agora poderia agravar ainda mais o problema devido à movimentação de maquinários pesados sobre o solo encharcado. A administração garantiu que, com a melhora do clima, as obras serão retomadas e seguirão seu ritmo normal, trazendo melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos moradores. Enquanto isso, equipes de fiscalização da Secretaria acompanham a situação no bairro e cobram das empreiteiras ações emergenciais nos pontos mais críticos. A Prefeitura reconhece que o problema é antigo e reforça o compromisso de concluir as obras com a qualidade necessária, priorizando a segurança e o bem-estar da população. Vamos aguardar, né, gente, a conclusão dessas obras aí na região do Jardim das Violetas. Tá feio o negócio ali, em ruas intransitáveis. Também que agora vai dar uma estiagem, né? Vai dar para o pessoal dar continuidade ali nas obras, porque tá complicada a situação. Agora são 6h41, 6h41. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações pra gente do setor policial. Oi, Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Como vocês bem diziam, por conta da chuva, já dando aí mofo em algumas pessoas, até o crime está aproveitando para poder descansar um pouco também, Ana. Dando um pouco de refresco para o setor policial. Ocorrência de maior vulto foi ontem à noite, quando a Rádio Patrulha foi chamada para comparecer ali no Novo Oeste, no Bem-TV, aonde uma perturbação da tranquilidade estava deixando moradores daquela região ali bastante incomodados com o som alto. No local, os policiais fizeram contato com com o suspeito de estar incomodando os vizinhos com o som alto e, após conversar com o mesmo, esse teria se prontificado a baixar o som e não voltar a perturbar a tranquilidade dos vizinhos. Mas como os policiais precisavam registrar a ocorrência de ter ido até o local, conversado com o cidadão e o mesmo se prontificado em baixar o volume, foi necessário fazer o registro dessa ação policial e foi pedido a documentação desse homem, Ana. Durante a checagem, os policiais conseguiram ser informados de que o mesmo estaria com um mandado de busca e prisão em aberto. O rapaz foi informado de que haveria um mandado de prisão contra ele. Foi lido a ele os direitos constitucionais e levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde passou por exame de corpo de delito e ficou à disposição de justiça. Mandado esse cumprido por conta da perturbação da tranquilidade na noite de ontem ali no Bem-TV. Tá aí, infelizmente, né? Muita perturbação de sossego, moradores reclamando em diversos pontos da cidade desse problema aí de barulho e som alto, né? É importante que os vizinhos, a população colaborem, né, gente, com o outro. Às vezes a pessoa trabalhou o dia todo, ou trabalhou à noite, vice-versa, tá ali no momento de descanso, e aí tem essa perturbação de sossego, som alto, barulho, complicado. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6h43, 6h43. A gente fala agora sobre o horário de funcionamento do comércio, viu, gente? Os sindicatos do comércio varejista e dos empregados do comércio já definiram como que será o horário de funcionamento do comércio de Três Lagoas em virtude agora do feriado do dia 1º, né? Dia 1º agora é comemorado o Dia do Trabalhador, é um feriado nacional. Eu conversei com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, que falou como será o horário de funcionamento. Como nós definimos em nossa convenção coletiva, dia 1º de maio o comércio não abrirá, exceto as empresas que vendem produtos de primeira necessidade. Então, nós temos essa novidade nesse ano. O ano passado foi aberto a oportunidade para as lojas abrirem o comércio, mas esse ano, pela nossa convenção coletiva, não será permitido a abertura do comércio. A não ser aquele que quiser, aí tem umas regras, né, ou não? Não, até o shopping esse ano não abrirá as suas lojas. Então, foi definido isso em convenção coletiva, né, a não ser que o Eurides tenha alguma novidade, porque nós decidimos entre o laboral e o patronal, está decidido.
tá? A não ser que haja alguma novidade, mas até então está tudo definido dessa forma, todo o comércio ficará fechado. Mesmo aquele que protocolar pedido no sindicato, paga hora extra? Não haverá acordo excepcional nesse 1º de maio. Por que, Suede? Porque nós definimos o seguinte, que nós temos todos aqueles feriados durante o ano. Então, ele exigiu na Convenção Coletiva de Trabalho que dia de Natal, dia de Ano Novo e 1º de maio são os 3 feriados em que ele não abre mão do descanso dos funcionários. Então, nós temos que concordar, porque nós tivemos muitos feriados, por exemplo, 21 de abril pôde trabalhar, né? Muitos outros feriados puderam trabalhar. Então, nesses 3, nós chegamos ao acordo, né? O ano passado estava também dentro dos 3 dias que não iriam funcionar, mas ele acabou abrindo mão. Então, esse ano, até o momento, ele não nos disse nada. Então, portanto, nós temos que obedecer e aceitar o que nós fizemos na Convenção Coletiva de Trabalho. Isso é válido para os supermercados também ou não? Supermercado é a primeira necessidade, então ele pode abrir, tá? Então, é isso que está acontecendo nesse ano. Os supermercados, que são empresas que vendem produtos de primeira necessidade, podem abrir normalmente. Bom, e até porque é o Dia do Trabalhador, né? Nada mais justo que um feriado para o trabalhador. Exatamente, é o que eles reivindicaram e eu acho que o Eurides, ele tem razão de fazer isso, porque afinal de contas ele representa os trabalhadores, né? Como Natal e Ano Novo, são 2 datas que nós respeitamos. E ele pediu também o Dia do Trabalhador e nós resolvemos atender, porque afinal de contas ele abriu mão de diversas outras datas que são feriado também. E sexta-feira é normal? Normal, tá? Sexta, sábado? Normal, sexta-feira normal, sábado normal também. Aquelas lojas que quiserem trabalhar no sábado. Dia 1º vai que dia da semana? Quinta-feira. Quinta-feira? Então, só na quinta-feira. Então, sábado vai ser normal, sexta-feira normal, enfim. As pessoas, aquelas lojas que quiserem abrir no sábado após o expediente, que é às 14 horas, também deverão fazer o acordo excepcional, porque é um horário que não está estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho. Bom, também agora acabou, né? Para esse segundo semestre não está previsto mais feriadões como foi no primeiro, né? Exatamente, não houve os feriados prolongados, né? Isso acaba prejudicando a eficácia do nosso trabalho, né? Do nosso comércio. Então nós esperamos que nós tenhamos menos feriados, mas consequentemente até os trabalhadores também vão ganhar mais comissões, vão ganhar mais horas extras, enfim, né? Isso é bom para os 2 lados, né? Nós precisamos trabalhar para poder dar conta do recado. Tá aí, né, gente? Definido, então, como que será o funcionamento do comércio. Na verdade, o comércio não vai funcionar no dia 1º, né? Com as suas exceções, no caso dos supermercados, farmácias, que são os serviços considerados essenciais. Entretanto, os supermercados, para este ano, gente, eles terão que ter autorização do sindicato e ainda terão que pagar uma taxa, um valor para os funcionários. Lá é um valor que eles definiram, cerca de R$100, hora extra para os funcionários que trabalham no comércio. Então, este ano, isso já ficou definido no acordo coletivo, nem o shopping vai funcionar no dia 1º, que é muito comum, né? O shopping funcionar aí nos feriados, enfim, mas este ano não. Isso ficou estabelecido no acordo coletivo entre os 2 sindicatos, que representa os empregados e que representa o patronal, que não haverá funcionamento do comércio no dia 1º de maio. Nem o shopping, nem as lojas, nenhuma vão funcionar, nem mesmo que queira pedir autorização, pagar hora extra, não poderá funcionar. A única exceção são os serviços considerados essenciais, no caso dos supermercados, as farmácias, esses poderão abrir. No caso dos supermercados, ficou estabelecido que eles terão que pagar um valor para os empregados também. Agora são 6h49, 6h49. Falando ainda, gente, sobre essa questão do Dia do Trabalhador, né? É um feriado, uma data muito importante, né? Porque, afinal de contas, os trabalhadores que fazem a nossa economia funcionar. E amanhã, inclusive, a Casa do Trabalhador vai realizar, gente, um feirão da empregabilidade. Para a gente falar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Sidney de Abreu, ele que é o coordenador, o diretor da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, é o nosso entrevistado do dia também, para a gente falar deste feirão. Oi, Sidney, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí do seu programa.
Sidney, fala pra gente, esse evento vai acontecer amanhã, na véspera do feriado, qual que vai ser o horário? Isso, Ana, vai acontecer amanhã, né, em alusão ao Dia do Trabalho, né, que é no dia 1º de maio, né, lá na nossa sede, né, Rua Munir Tomé, e vai ser realizado das 8 às 16 horas. Qual que é a finalidade? Por que vocês resolveram fazer esse feirão, Sidney? A finalidade, Ana, é tentar aproximar um pouco mais os trabalhadores e as empresas. Porque nesse feirão a gente vai estar com várias empresas, né, com várias atividades diferentes, para estar fazendo diretamente o atendimento do trabalhador ali já no momento, fazendo entrevista, né? E tendo aí mais possibilidades do emprego à população. Quantas empresas devem participar desse feirão, Sidney? Olha, Ana, a gente está aí confirmado mais ou menos 12 a 13 empresas, tá? Participando lá na nossa sede desse evento. Entre elas, as empresas de celulose, as indústrias vão participar? Sim, vão ter várias empresas de ramos diferentes, né? Indústria de celulose, vamos ter na área de construção civil, indústria têxtil, né? Com algumas vagas também. Quantas vagas serão disponibilizadas no feirão? Nós vamos ter mais ou menos uma média de 220 vagas disponibilizadas, né, nessas áreas aí. O que muda de um feirão para o dia a dia normal ali na Casa do Trabalhador? É aquela questão, Ana, o trabalhador no dia a dia ele vai, busca a carta de encaminhamento e vai normalmente até a empresa ou vai encaminhar os seus documentos para a empresa fazer análise e após ter essa conversa frente a frente com o representante da empresa e definir se ele vai ser contratado ou não. Já no feirão, essas empresas vão estar lá e já vai ter essa conversa diretamente com o trabalhador, né? Sem demora, sem marcar outro dia, não. Vai ser no momento que a pessoa interessar por uma das vagas, vai ser encaminhado para a empresa que está ali presente. Ou seja, é muito comum, a gente divulga aqui constantemente, né? A Casa do Trabalhador tem oferecido aí mais de 200 vagas diariamente. Qual que é a dificuldade para preencher essas vagas? Olha, Ana, como a gente já falou em outras oportunidades, né? Tá tendo uma baixa procura realmente aí dos trabalhadores aí em todo o estado também, porque está tendo uma demanda muito grande de vagas, tá? Então a gente também tem que levar isso em conta. Não é só que está faltando trabalhador, é que está tendo muita oferta de vagas em todo o estado. Então isso aí tem causado um pouco de dificuldade, né? Na busca aí por trabalhadores, tá? Não, tem outros fatores, né? Como a gente já falou em outras ocasiões, a questão de pessoas que recebem benefícios, não estão aí dispostas a largar esse benefício para tentar se incluir novamente, né? A questão das qualificações, né? Que a gente está aí agora abrindo alguns cursos para tentar qualificar mais a população. A questão do salário também, né? As pessoas têm questionado muito o salário baixo, né? Isso aí é uma recorrência, né? Essa reclamação em questão de salários. Mas as pessoas têm que ir primeiro na empresa, ver, porque normalmente as empresas oferecem vários outros benefícios que agregam nesse salário, né? Então, às vezes, a pessoa analisa só o salário base em si. E muitas vezes a empresa ela começa com esse salário, né? E após a experiência, né? Tem muitas melhoras. A gente já viu vários casos que a empresa paga o salário mínimo durante os 90 dias da experiência, a pessoa tendo a sua continuidade, né, sendo aprovada nesse período, normalmente já se tem uma grande melhora no salário base. Agora, por outro lado, a gente vê também algumas pessoas colocando, eu vou sempre na Casa do Trabalhador, mas eu não consigo emprego. Eles falam, tem vaga, mas eu não consigo. Não, né? Isso aí é inevitável, né? Porque realmente quem tem a palavra final é a empresa. Então, a gente procura fazer um filtro de acordo com o que a empresa exige que a gente coloque, né, nas qualificações do trabalhador, né? A gente tenta, às vezes, flexibilizar conforme o perfil de cada um, né? Mas a gente tem que atender a demanda da empresa, tá? Então, o pessoal questiona muito, mas às vezes é porque está faltando essa questão da experiência, né? Que a gente discute com as empresas, muitas, para ver se libera essa questão da experiência em carteira e também, realmente, o que você falou da qualificação. Mas aí, é o que a gente tem entrado aí, a Funtrab, junto com o prefeito Cassiano, né? Estamos buscando aí ver se a gente consegue implementar um volume maior de cursos a serem oferecidos à população para tentar melhorar essa questão da qualificação. Exato, mas a gente já viu também que a Casa do Trabalhador já ofereceu outros cursos, baixa procura também. É algo que realmente tem que ser trabalhado, né? Tem que se buscar uma alternativa para isso, né? Porque a gente sabe que as empresas precisam da mão de obra, os trabalhadores precisam do emprego. É uma série de fatores que precisam ser estudados, né? Sim, são muitos fatores. E a gente, para tentar melhorar um pouco isso, está tendo questões como revisões de benefícios sociais. Vamos contar aí com a parceria, né, com os CRAS, para ver se a gente consegue alcançar um público aí que, de repente, está ali precisando do trabalho, mas que não se desgarra normalmente de um benefício ou outro, né? Eles têm que ter conhecimento que
o trabalho gera mais benefícios para ele, né? Quando ele está incluído no mercado de trabalho, ele consegue muitas vezes melhorar, né, a sua questão salarial após o início desse trabalho, e que o benefício não é algo fixo e que não agrega em nada para ele, né? É necessário, às vezes, quando ele está sem o trabalho, mas que o trabalho ainda é a melhor opção, né? E geralmente as pessoas que têm procurado a Casa do Trabalhador é aqui, ou vocês têm recebido muitas pessoas de fora, muitos trabalhadores de fora, Sidney? Não, no momento a gente tem pego bastante pessoal daqui mesmo, Ana. O pessoal de fora ainda não tem tido muita procura aqui, porque o pessoal está aguardando muito essa questão que perguntam, que questionam da continuação da UFN3, né? Que eu acredito que quando se iniciar, realmente a gente vai começar a ter uma procura grande, além da população daqui, da população flutuante, né? Que vem aí de outros estados. E quais são as vagas que vocês vão estar disponibilizando para amanhã, Sidney? Nós vamos ter aqui, mais de 2 empresas com a ajudante de reflorestamento, vamos ter auxiliar de logística, né? De transporte na área de indústria, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção também em mais de uma indústria, balconista, tá? Para comércio. Vamos ter também carpinteiro de obras, tá? Que é para a Inocência, tá? Eletricista, empacotador em supermercado, que inclusive está dando aí oportunidade para o pessoal da melhor idade, viu, Ana? O pessoal da melhor idade que quiser aí, retornar aí ao mercado de trabalho, né? Que está cansado às vezes de ficar em casa, né? A gente vê muito isso. Tem algumas oportunidades nessas áreas. Motorista carreteiro, motorista de caminhão-pipa, tá? Operador de caixa aí para o comércio em geral. Vamos ter também operador de lojas, tá? Para supermercados, pedreiro, repositor de mercadorias, ajudante de obras e tratorista florestal, Ana. São aí algumas das vagas que vão instalar. A gente ainda com expectativa de abrir mais algumas na data de hoje. Maravilha, gente. Se você quiser participar desse feirão da empregabilidade, vai acontecer amanhã. Olha aí quantas oportunidades, inclusive para o pessoal da melhor idade. Muito bacana isso. Às vezes o pessoal já tem uma aposentadoria, precisa complementar a aposentadoria, que a gente sabe que hoje em dia não dá muito, né? E até para ocupar o tempo também, uma grande oportunidade. O pessoal sempre reclamava, né, que era difícil conseguir um emprego. E a gente sabe que os supermercados também hoje enfrentam uma dificuldade por falta de mão de obra, oportunidade para a área florestal, gente. Compareça amanhã na Casa do Trabalhador. Hoje funciona normal também, né? Sim, hoje temos o funcionamento normal, tá? Da casa, como sempre ocorre. E amanhã que vai ser esse dia especial, né? Não vou nem dizer excepcional, vai ser especial aí para o trabalhador em estar comparecendo lá e estar tentando aí se entrar no mercado de trabalho. O horário mesmo? Do feirão vai ser das 8 às 16 horas. Não fecha pro almoço também? Não fecha. Gente, olha aí, é só comparecer amanhã na Casa do Trabalhador. Obrigada, viu, Sidney? Eu que agradeço mais uma vez, tá, Ana? E convido aí a população a participar conosco. Tá certo, Sidney. A gente conversou com o Sidney, que é o diretor da Casa do Trabalhador, né? Dando mais detalhes deste feirão da empregabilidade que acontece amanhã. Gente, só dá uma passadinha lá. Se você quiser ir lá hoje também na Casa do Trabalhador, tem vaga normal, mas amanhã é um dia mais especial. Por conta do Dia do Trabalhador, as empresas vão estar lá, vai ser mais fácil para você dialogar. Quem sabe você já consegue um emprego e já sai de lá empregada, hein? 6 horas e 58 minutos. Vamos ao intervalinho, gente? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a questão da taxa do lixo. Vamos falar hoje ainda sobre essa questão de gripe, gente. Muita gente gripada, síndrome respiratória. Hoje a gente vai conversar com o médico, o responsável pelo pronto-socorro do Hospital Auxiliador. A gente tem muita informação no RCN Notícias desta terça-feira. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Investe Fácil, o consórcio que cabe no seu bolso. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Ano novo, casa nova com a LRG Construtora. Descontos exclusivos de mais de R$84 mil e entrada só depois do carnaval para sair de vez do aluguel. Essa é a oportunidade perfeita com condições que você nunca viu antes. Mas atenção, é por tempo limitado. Visite o plantão de vendas na Rua Eumano Soares, número 388, no centro de Três Lagoas e saiba mais.
Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora 7h02. Se você quer investir com segurança e ótima rentabilidade, você tem que conhecer o Recibo de Depósito Cooperativo do Sicoob Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui, inclusive, um prazo de vencimento pré-estabelecido e, assim, é rentabilizado diariamente. Só no Sicoob Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI e isto é a rentabilidade dos seus investimentos, sendo a maior que há no mercado. Você não pode perder essa grande oportunidade. Entre em contato agora mesmo com o Sicoob pelo 6735210789 ou faça uma visita na agência que fica ali na Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7h03 agora, 7h03. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a audiência da Loide Bueno, da Daniele Oliveira, do Edson Elia, das Lourdes Cordeiro, do Analdino Renan, muito obrigada. Da Sabrina Cardoso também na sintonia, do Sérgio Bueno, o Sabino também na sintonia, o Stefano Batista na audiência, o Cícero Flamenguista também. O Cícero tá todo feliz ainda, né? Com a goleada do Mengão no Corinthians, né? O Analice Barbosa também na sintonia, obrigada. O Marcos Paulo Bueno, desejando a todos um ótimo dia. Quem mais está aqui comigo? A professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora? Amém. Desejo mesmo para a senhora. O Roberto Xavier, a Rosana Batista também na audiência, a Cléo Mariano na sintonia, Noemi Medeiros, a Maria Regina Santos, a Inês Moraes. O Stefano Batista diz o seguinte: Ana, você poderia dar uma atenção naquela rua ao lado da loja Van, aquela que sai na escolinha da Vila Alegre, do Joaquim Marques de Souza. Pede para um repórter lá fazer uma filmagem para ver logo. Tá feio o negócio, com pouco tempo de asfalto lá, tá com pouco asfalto, está uma lagoa grande ali, dá uma atenção para nós, obrigado, sei que você vai pedir para filmar. Ô, Stefano, a gente já tem falado bastante dessa situação, a gente mostrou, inclusive, aqui na semana passada,
a situação ali no bairro Vila Alegre. O problema é que as obras foram paralisadas, as obras estão paralisadas aí no bairro de Vila Alegre, essas obras de drenagem e pavimentação, porque é um convênio entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura está aguardando o repasse de recursos por parte da Caixa Econômica Federal para que essa obra seja retomada, viu? É por isso que as obras estão paralisadas. Tá feia aí mesmo, hein? Essa região atrás do Parque de Exposições, uma lama só, hein? Complicado, a gente vai continuar acompanhando e qualquer outra novidade, mais informações, a gente traz aqui no RCN Notícias, tá bom, meu querido? Obrigada pela tua audiência. O Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia, o Rodrigo José Ferreira na audiência, Laudenir Alves de Souza também na sintonia, a Ana Leles também na audiência, Deonice Francisca, o Ricardo Luiz lá do bairro Quinta da Lagoa. Obrigada, viu, Ricardo, pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Agora são 7h05, 7h05. Gente, ontem pela manhã, o prefeito Cassiano Maia, ele acompanhado do secretário de governo, o André Bacalá, ele esteve na Câmara Municipal para protocolar um projeto que revoga integralmente a Lei 3.853 de 2021, popularmente conhecida como a Lei da Taxa do Lixo. Durante a visita, o prefeito solicitou aos vereadores atenção especial e regime de urgência para a votação da proposta. Participaram da reunião os vereadores Tonhão, Marcos Bazel, Mário Grespan, o David Martinelli, a Sirlene dos Santos, o Fernando Jurado, a Evalda Reis, o Robson do Alinhamento, o Mido Santa Luzia, o Marcos Silva, o Daniel da Farmácia e a professora Maria Diogo. O presidente da Câmara, vereador Tonhão, ele destacou os esforços do Legislativo para economizar recursos com o repasse destinado ao pagamento da taxa em anos anteriores e a redução no número de vereadores. Em sua fala, o prefeito Cassiano ressaltou que a revogação da taxa do lixo só foi possível após 4 meses de intenso trabalho e planejamento da sua equipe. Ele disse que, com muito estudo e respeito ao dinheiro público, conseguiu estruturar as finanças para bancar o custo deste tributo sem prejudicar a cidade. O projeto propõe a extinção da taxa de manejo de resíduos sólidos e de todos os atos legislativos derivados dela. Após a aprovação pelo Legislativo e a sanção do Executivo, a revogação terá efeito imediato, com validade retroativa a 1º de janeiro de 2025. Vocês se recordam que no dia 3 de maio de 2023, os vereadores já haviam negociado a suspensão da cobrança da taxa de lixo por 90 dias, atendendo à reivindicação da população. Com a possibilidade de retomada da cobrança, a Câmara aprovou em 23 de maio de 2023 o projeto de lei de número 33, que trouxe 2 mudanças significativas. A redução do duodécimo, que é o repasse financeiro ao Legislativo, de 6% para 4%, e a diminuição no número de vereadores de 17 para 15. As medidas foram tomadas para gerar economia suficiente para subsidiar a coleta de lixo, garantindo a isenção da taxa de lixo até o final de 2024. Então, hoje, gente, vai ser aprovado esse projeto de lei em regime de urgência que extingue, que acaba com a taxa de lixo. Porque vocês se recordam que em 2023, ainda na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, foi enviado um projeto para a Câmara, foi aprovado pela Câmara, criando a taxa de lixo. Houve toda uma polêmica e aí a Câmara encontrou uma solução. Qual foi a solução na época encontrada pela direção da Câmara, Tinha como presidente, inclusive, o doutor Cassiano. Reduzir o número de vereadores de 17 para 15, teria uma economia, e reduzir também o duodécimo, que é o repasse que a Prefeitura faz para a Câmara Municipal todo ano. X do orçamento vai para a Câmara, então a Câmara resolveu reduzir esse percentual. O valor que a Prefeitura repassa para a Câmara, ele é menor. Então, com essa economia, com esse dinheiro, eles custearam durante este período a taxa de lixo. E a qualquer momento poderia ser cobrada a taxa de lixo, bastasse a Prefeitura querer. Tinha uma lei que dava garantia para isso. Mas agora, com essa economia que foi feita, o prefeito encontrou uma solução, ou seja, vai ser extinta, não vai mais existir a taxa de lixo em Três Lagoas a partir da aprovação do projeto que vai acontecer hoje na Câmara Municipal.
Agora são 7h09. Falando ainda na Câmara, gente, a Câmara aqui de Três Lagoas vai implantar a emenda impositiva. Segundo o presidente da Casa, já existe um consenso entre os 15 vereadores para apresentar a proposta de emenda à LDO ainda no primeiro semestre deste ano. Entre as principais novidades da nova gestão da Câmara Municipal, liderada pelo presidente Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, do PSDB, está a implantação da emenda impositiva. A medida garante a cada vereador o direito de indicar onde parte do orçamento público deve ser aplicado, fortalecendo o papel fiscalizador e propositivo do Legislativo. De acordo com o presidente da Casa, já existe consenso entre os 15 vereadores para apresentar a proposta ainda no primeiro semestre deste ano, através de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para viabilizar a criação da emenda impositiva no município. A previsão é de que haverá mudança na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para que a medida já possa ser colocada em prática no próximo ano. Nós vamos estar recebendo agora no primeiro semestre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe um consenso com os 15 vereadores para que a gente possa apresentar uma emenda na LDO e que permita impor aqui a emenda impositiva, ou seja, cada vereador teria um recurso. Então a gente tem que mudar a LDO, depois a gente mudaria a lei orçamentária anual que vem para cá no segundo semestre, já deixa uma quantidade de recursos alocadas e aí a partir do ano que vem cada vereador já poderia direcionar um recurso para entidades, associações ou projetos que ele julgue mais importante dentro do mandato. Mas seria algo que o vereador teria essa discricionariedade. Ou seja, ele teria o poder discricionário de escolher para onde que ele vai delimitar o recurso dele, implantar o recurso dele. E eu acho isso também muito positivo e vai acontecer, porque nós estamos dentro de um consenso e a emenda positiva vai acontecer para que a partir do ano que vem a gente já possa usufruir. Assim como já acontece nas Assembleias Legislativas, a ideia é que a Câmara Municipal de Três Lagoas também possa implantar a emenda impositiva. E segundo o presidente da Câmara Municipal, a proposta ela é constitucional. Tem vários municípios que acatam isso, que tem essa emenda impositiva e aí propicia que cada vereador possa alocar esses recursos e essas emendas para os setores que ele julga mais importante, algum para a saúde, outro para a educação, outro para o esporte e assim por diante. Tá aí, né, gente? A Câmara aqui de Três Lagoas vai implantar, então, a emenda impositiva. Agora são 7h12. Falando ainda na Câmara, gente, nos trabalhos do Executivo e Legislativo, a Prefeitura de Três Lagoas instituiu, por meio de um decreto, a criação de uma comissão especial para acompanhar os trabalhos de reorganização do Cinturão Verde, além de conduzir os trâmites processuais relacionados à ocupação do bairro São João e Guanabara. Assinado pelo prefeito Cassiano Maia, o decreto publicado ontem estabelece que a comissão terá como principal objetivo assessorar os trabalhos de regularização e intermediar o diálogo entre os ocupantes das áreas e o poder público municipal. A comissão será composta por representantes de diversos setores da administração municipal, da Câmara de Vereadores, da própria ocupação, das ocupações, do Cinturão Verde também e da Universidade Federal. De acordo com o decreto, a comissão passa a vigorar a partir da data da sua publicação, ou seja, desde ontem, e terá a missão de atuar diretamente no planejamento, execução e acompanhamento das ações de regularização, assegurando o diálogo e a transparência no processo. Vamos aguardar, então, o trabalho desta comissão, né? Foi criada, já está tudo formalizado, tudo certinho, que vai fazer uma análise sobre a situação do Cinturão Verde, sobre a ocupação lá da São João, que é aquela área da prefeitura que foi ocupada por moradores que alegam não ter condições de pagar aluguel, bem como a ocupação lá do bairro Guanabara, que é aquela ocupação de uma área particular, aquela já faz tempo, né? Já está com mais de 8 anos que aquela área foi ocupada, já virou um bairro, na verdade. Então, essa comissão terá a finalidade de verificar a situação, fazer um amplo levantamento e buscar uma solução para a situação dessas famílias e também para o Cinturão Verde. Agora são 7h14, 7h14. E ainda falando de política, gente, em Campo Grande, o deputado estadual Coronel Davi assumiu a presidência municipal do PL, com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Três Lagoas, o PL também tem nova direção, viu, gente? A missão do parlamentar é reorganizar e fortalecer o partido na capital, substituindo o tenente Portela, que acumulava a função de presidente estadual e municipal.
Aqui em Três Lagoas, o movimento de renovação também foi realizado, com o Diretório Municipal agora sob nova liderança. Conforme certidão da Justiça Eleitoral, a presidência está a cargo da Mara Cristina Belchior, acompanhado de outros membros como Carlos Vinícius de Melo, Camargo Amaral de Souza, que é o primeiro vice-presidente, do Marcelo Taboni, que é o tesoureiro, entre outras lideranças. A nova composição do PL local é alinhada ao grupo político do Coronel Davi e do deputado federal Rodolfo Nogueira, que buscam expandir suas influências no interior do estado. O vereador Adriano César Rodrigues, do Sargento Rodrigues, faz parte do processo aqui em Três Lagoas. Ligado diretamente ao Coronel Davi, ao Rodolfo Nogueira, o Sargento Rodrigues atua para fortalecer o partido aqui em Três Lagoas e preparar a legenda para as eleições de 2026. Com a troca de comando, o PL de Três Lagoas passa a integrar um movimento estadual de reorganização e fortalecimento que visa garantir maior protagonismo nos próximos pleitos eleitorais. PL, então, de Três Lagoas, sob nova direção. Aqui o PL era comandado pela Mariana Amaral, que é a atual secretária, né, do Meio Ambiente, e pelo grupo dela, mas agora o PL está sob nova direção. Aqui em Três Lagoas, né, está aí com o grupo ligado ao vereador Sargento Rodrigues. Coronel Davi assumiu o partido no estado e aqui em Três Lagoas também já teve essa mudança. A Mara Belchior é a presidente do partido do PL aqui em Três Lagoas, enfim, e o partido agora está sob nova direção. 7h16, 7h16. Eu quero agradecer a audiência aqui dos nossos ouvintes, internautas, interagindo com a gente. Muito obrigado. Olha, muita reclamação hoje aqui também. A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, Vila Alegre tá difícil mesmo. A Avenida Padre João Tomes, Davi de Alexandria com a Alba tá pedindo socorro. Tá feio, né, Margarete, com essa chuvarada então, hein? A Elza Carvalho diz, bom dia, vejo uma reportagem sobre as luminárias queimadas nas ruas há mais de um mês e, segundo informações do setor de obras, a empresa que fazia essa troca venceu o contrato e ainda não foi feita a licitação para outra. Até quando iremos ficar na escuridão? Ô, Elza, nós estamos acompanhando essa situação aí da iluminação pública, tá feio mesmo, né? A prefeitura ela está definindo a licitação, na verdade já foi concluída, está na fase de assinatura de contrato com a empresa que venceu a licitação para fazer a substituição dessas lâmpadas. A ideia da prefeitura é substituir a maioria dessas lâmpadas por lâmpadas em LED, né? Já houve muitas trocas, mas ainda tem muita que ser trocada e tem muitos pontos escuros. A Avenida Antônio Trajano mesmo, gente, no sentido ali da Antônio Estevão Leal, do trecho da Antônio Estevão Leal até a BR-158, na rotatória do aeroporto, aquele trecho todo escuro, uma escuridão danado, tá complicada a situação. Faz sentido a sua reclamação, viu, dona Elza? A gente vai entrar em contato novamente com a prefeitura para saber como que está esse processo, qual é a previsão de conclusão, porque tá horrível. Cidade escura, vários pontos, está complicado. A Tâmara Barreto também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina e todos na audiência. Aqui no Jardim Nova Americana está há 3 meses com uma cratera que só jogam terra. Aí a chuva forte vem e vai parar para baixo da estrutura do piscinão. Estamos abandonados aqui e nada se resolve. Atenção, Secretaria de Infraestrutura, dá uma passadinha lá no bairro Jardim Nova Americana. Olha, ela tem obra que foi iniciada, também está inacabada, está um caos lá no Nova Americana. Ô, Tâmara, passa o endereço da rua aqui pra gente, fazendo favor, pra gente falar aqui, tá bom? E ela diz ainda, é revoltante com a população. Pagamos nossos impostos em dia, estão esperando acontecer algo mais grave para arrumar. Atenção, equipe da Secretaria de Infraestrutura, dá uma passadinha lá no Nova Americana, viu? Adelita Guedes também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina, além da taxa de lixo, os vereadores poderiam ajudar a população diminuindo o valor do IPTU. Esse ano teve reajuste e pagamos um absurdo desse imposto imoral. Complicado, hein, Adelita? Tá fácil para ninguém não, hein? Ô, Totó, a gente recebeu um outro recadinho aí também. Ontem teve um morador que reclamou de esgoto. Foi resolvido o problema dele, Totó? É sobre esse esgoto aqui que ele mandou ontem. E tem a resposta dele para hoje aqui. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Depois de muitos dias foi resolvido o problema do esgoto aqui no Jardim Hortência. Obrigado, viu? Muito obrigado, senhor querido. Quero agradecer o Adilson Bahia, né? Ontem nós falamos aqui desse esgoto transbordando
ali naquela região dos conjuntos habitacionais. Já passei para o Adilson, já mandou a equipe lá. Obrigada, viu, Adilson? O Adilson Bahia é sempre muito solícito, atento aí, e o morador agradecendo também. É isso, gente. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo com toda a nossa audiência, tá bom? Pode continuar interagindo com a gente. Pode mandar teu bom dia, pode mandar a tua reclamação, a sua sugestão de pauta, enfim, aqui fica à vontade. A gente faz jornalismo com a tua participação. 7h20. Vamos com Isael Espíndola agora, gente, porque a conta de energia vai ficar mais cara, gente, a partir de maio. É isso mesmo? Isso porque a bandeira tarifária vai mudar. O Isael tem os detalhes pra gente. Oi, Ana. A decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em adotar a bandeira tarifária de cor amarela a partir do mês de maio, foi tomada no dia 25 de abril, ou seja, na última sexta-feira. Com isso, os consumidores, a partir do dia 1º de maio, começam a pagar aí um extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh cobrado. A decisão da ANEEL levou em conta aí este período de transição da parte chuvosa para a estiagem. De acordo com a ANEEL, a previsão é que para os próximos meses deva chover bem abaixo da média. E com isso, as hidrelétricas precisam de mais água e o qual vai faltar. Diante dessa informação do tempo, que a ANEEL então resolveu tomar essa medida de cobrar aí, a partir de maio, a bandeira tarifária de cor amarela. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael. A energia já tá baratinha para aumentar mais, né? Eita, nós, hein? 7h21, gente. A gente fala agora sobre a questão do aeroporto de Três Lagoas, sobre essa questão dos voos comerciais. Três Lagoas continua sem voos comerciais regulares desde março deste ano, mas a Prefeitura e o Governo do Estado têm intensificado as tratativas para mudar esse cenário. Ontem, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Gomes Júnior, e o diretor da pasta, Renan Batista, participaram de uma reunião na sede da Companhia Aérea Gol, em São Paulo. Representantes da Agência Estadual de Gestão e Empreendimento, a AGESU, e do Governo do Estado também acompanharam o encontro. O objetivo foi apresentar uma proposta conjunta para que a Gol possa operar no município, restabelecendo a oferta de voos comerciais interrompida após a suspensão das atividades da Azul Linhas Aéreas aqui em Três Lagoas no dia 10 de março. Segundo o secretário, a reunião foi positiva, ele conseguiu apresentar o potencial de Três Lagoas e a proposta construída junto ao governo do estado. Agora, a Prefeitura aguarda uma resposta da companhia, que fará uma avaliação interna das condições para a possível implantação dos voos. A Azul, que operava voos diretos entre Três Lagoas e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, justificou a suspensão das operações com base na reavaliação de suas bases, aumentando os custos operacionais altos do dólar, como o aumento dos custos operacionais do dólar, problemas na cadeia de suprimento e restrições de frota. O impacto da crise no setor aéreo é sentido em diversas regiões. Recentemente, a Gol também anunciou a suspensão de voos em Bonito, reforçando o momento delicado para a aviação regional. Apesar disso, a Prefeitura de Três Lagoas acredita que a cidade reúne condições favoráveis para a viabilidade da operação. Enquanto aguarda a resposta da Gol, a administração municipal segue buscando alternativas para restabelecer a conexão aérea da cidade, fundamental para o desenvolvimento econômico e para a atração de novos investimentos. Tá aí, então, Vamos aguardar, tomara que dê certo, tomara que a Gol aceite operar com voos comerciais em Três Lagoas, porque Três Lagoas tem demanda para isso. Agora são 7h23, 7h23, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o médico responsável pelo pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. Nós vamos falar de síndromes respiratórias, gente. Muita gente gripada. O que está acontecendo? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este assunto. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Investe Fácil, o consórcio que cabe no seu bolso. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Ano novo.
novo, casa nova com a LRG Construtora. Descontos exclusivos de mais de R$84 mil e entrada só depois do carnaval para sair de vez do aluguel. Essa é a oportunidade perfeita com condições que você nunca viu antes. Mas atenção, é por tempo limitado. Visite o plantão de vendas na Rua Eumano Soares, número 388, no centro de Três Lagoas, e saiba mais. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora são 7h26, 7h26. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a todos os nossos internautas interagindo com a gente. Muitos recadinhos através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a todos, viu, gente, pela audiência de vocês. Muitos recados aqui. Na medida do possível, a gente vai lendo, né? Vai cobrando as autoridades também em relação às demandas que as pessoas têm nos passado aqui através das nossas redes sociais. Agora são 7h26, 7h26. Agora nós vamos falando, gente, a respeito do número de pessoas gripadas, né? Como que tem aumentado o número da procura, né, por atendimento aí nas unidades de saúde por conta de sintomas respiratórios. Para a gente falar sobre esse assunto, por que desse aumento agora nesse período do ano, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, Dr. João Gabriel, o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para poder esclarecer alguns pontos aí para a população. No Hospital Auxiliadora, no pronto-socorro do qual o senhor é o coordenador, o responsável, como que está a procura em relação às pessoas com síndromes respiratórias? Ana, a gente vem desde o começo do ano vendo um aumento de casos, mas principalmente no último mês de abril teve um aumento exponencial, praticamente dobrou em relação ao que a gente tinha mês de fevereiro e março. Isso a gente pensando em pacientes no pronto-socorro, pacientes que demandam uma certa gravidade um pouco maior. E no pronto atendimento SUS, que é a porta de entrada, né, que é o atendimento que a gente chama de baixa complexidade, esse sim a gente nota um aumento ainda mais exponencial. Muitos pacientes, principalmente idosos e crianças, procurando atendimento com sintomas gripais. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas não sem preocupação, é que a grande maioria dos casos são casos leves, né? Então, são casos que são sintomas leves, que não necessitam de uma internação, de nenhum procedimento mais invasivo, digamos assim. Qual que tem sido a média, assim, de pessoas ali que vocês atendem por dia com esses sintomas gripais, doutor? No pronto-socorro é uma média mais baixa. A gente, do começo do ano até agora, a gente tivemos registrados, né, no município, não no Hospital Auxiliadora, mas acaba sendo a maior porta de entrada do hospital, 65 casos de SRAG, né, que são casos graves, que necessitam de internação, muitas vezes até em UTI. No pronto atendimento, uma média aí de 15 a 20 casos dia de pacientes com sintomas gripais. Mas, como eu disse, a grande maioria desses 15, 20 pacientes sintomas leves. E essa demanda, ela acaba refletindo no atendimento, né? Sim. Porque essas pessoas vão lá, vocês acabam tendo que atender uma pessoa, enfim, a demora vai ser um pouquinho maior, o tempo de espera, né? Acaba sendo um pouco maior, né? Sim, e como muitas vezes os sintomas não são só do sistema respiratório, são sintomas gerais, acaba confundindo, por exemplo, com outras arboviroses, como dengue,
Então, você precisa ter um cuidado um pouco maior, não simplesmente, é uma gripe, é sintomático e vamos liberar. Então, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior e isso demanda um pouco mais de tempo, tanto na avaliação médica quanto na avaliação de enfermagem inicialmente. Muitas vezes precisamos solicitar alguns exames, não é mandatório solicitar exame, o diagnóstico é clínico, né, para síndrome gripal, mas algumas vezes o médico pode ficar na dúvida se tem alguma alteração na ausculta, se esse paciente inspira um cuidado um pouco maior, acaba tendo que pedir um exame e isso tudo acaba postergando um pouco o atendimento e os demais que estão aguardando acaba aumentando um pouco esse tempo de espera. Exato, e tem aquelas pessoas que vão à UPA também, né? Isso. Eu não tenho os dados da UPA, porém, conversando com o pessoal que está na coordenação, eles também notaram esse aumento, acaba até sendo um aumento um pouco maior, porque é a principal porta, né, de entrada. A gente está com uma porta auxiliar, digamos assim, mas a gente vê que também reflete lá, também aumentou o tempo de espera, também aumentou o número de atendimentos. Na UBS, que seria a principal porta de entrada, também provavelmente a gente tem esse aumento de casos, então acaba inflando a rede, digamos assim. E a gente vê que não é um caso exclusivo de Três Lagoas, a gente tem acompanhado, né, que, por exemplo, a capital, Campo Grande, também está registrando uma situação bastante delicada, o estado. Tem algum tipo de vírus circulando, vírus específicos, doutor, ou não? Não tem nenhum vírus específico, tem os vírus já que a gente fala que é próprio dessa época do ano, e basicamente tem alguns vírus que acometem mais idosos e basicamente outros vírus que acometem mais as crianças. Principalmente criança, rinovírus e vírus sincicial respiratório, que são os vírus do nosso cotidiano, e adulto, influenza, adenovírus e o Covid também está aí. Pensando anos atrás que a gente, né, na pandemia de Covid, aquele desespero, o Covid, como eu sempre falei, sempre bati na tecla. A gente não ia erradicar o Covid. A diferença é que ele ia virar um vírus que traria sintomas respiratórios como qualquer outro. E é o que está acontecendo hoje, né? Muitos têm se falado H1N1. Está tendo muitos casos? É que H1N1 é um tipo de influenza, né? O vírus influenza, ele tem vários subtipos e um deles, se não o mais famoso, um dos mais famosos é o H1N1. Sim, a gente tem casos, né? E ele é um dos vírus que pode trazer alguma gravidade um pouco maior para principalmente idosos. E qual que é o cuidado que as pessoas devem ter? Qual que é a recomendação médica, doutor? A gente fala que a pandemia foi muito ruim para todos nós, mas ela tem que ter nos trazido algumas lições. Então, cuidados que a gente tinha lá atrás. Se eu tô diferente da outra época, né, na época da pandemia, que todo mundo tinha que estar com máscara, todo mundo com cuidados triplicados, não era nem redobrados. Hoje, principalmente quem está com sintoma gripal, estou com sintoma gripal, coloco minha máscara, lavo bem minhas mãos. No geral, também tive contato com outra pessoa, estou no supermercado, estou em algum lugar, tive contato com outros objetos, lavar bem a mão com água e sabão, o álcool em gel é muito importante. Basicamente, higiene pessoal, né? Evitar aglomerações, evitar locais muito fechados, porque se eu tenho uma pessoa que está com sintoma gripal, sem máscara, local muito fechado, a chance daquele vírus propagar ali é muito grande. Muito comum a gente ver isso, por exemplo, no ambiente de trabalho. Um está gripado, ele espalha para todos os outros, todos né? estarão. Exatamente, por isso que é importante, se a pessoa está gripada, fica em casa, ou quando é muito grave, ou se não, o uso da máscara, O uso né? da máscara é fundamental para a gente diminuir a propagação dos vírus. Em relação à medicação, doutor, como que tem sido? O que vocês têm receitado? Tem algo nesse sentido? Como que tem? Não tem nenhuma... toda doença viral, você não tem nenhum antídoto, vamos dizer assim, que seja eficaz. É diferente de uma infecção bacteriana, se eu tenho... a certeza que é uma bactéria que está ali, eu vou dar um antibiótico para aquela bactéria que a gente está suspeitando, e a tendência é o antibiótico matar a bactéria e a infecção melhorar. Qualquer doença viral, não existe nenhum antídoto propriamente dito para, essa doença viral, vou dar esse remédio e pronto. Então, basicamente, tratamento de síndrome gripal é tratamento de suporte. Então, se o paciente está com dor no corpo, medicamento para dor no corpo. Se tem sintomas de tosse, coriza, eu vou tratar a sintomatologia, não vou tratar a causa. Porque a gente sabe que a grande maioria dos vírus, eles são autolimitados. Tem um tempo para começar. Então,
tem um tempo de incubação, tive o contato hoje, dependendo do vírus, de 3 a 5 dias eu vou começar a manifestar sintomas. Não é que eu tive contato hoje, eu já vou ter o sintoma. Então, dependendo de cada vírus, tem um tempo de incubação diferente. Teve o tempo de incubação, comecei a apresentar sintomas, a partir dali eu tenho um tempo autolimitado para esse vírus vir, fazer todo, vamos dizer assim, estrago no nosso organismo e depois ele ir embora. Alguns casos específicos. Então, se eu estou suspeitando, por exemplo, de H1N1, vírus do influenza, principalmente, eu tenho o famoso Tamiflu que eu posso dar, mas são casos selecionados, que é aí por isso que precisa procurar o atendimento médico. A gente tem tempo específico, então o Tamiflu eu não posso dar em qualquer momento da infecção. Eu tenho um prazo, vamos dizer assim, entre o início dos sintomas e o início do remédio, porque a gente vê que a eficácia é muito maior. Então, não adianta eu sair dando a qualquer momento, porque não vai surtir efeito. Então, basicamente, é um tratamento de suporte. Porque é muito comum, eu estar conversando com a pessoa fala, na farmácia lá, né, eles falam para você tomar um coquetel lá, que tá todo mundo tomando esse coquetel. Não existe isso, o certo é procurar o médico, não, né? Exatamente. Primeiro de tudo, sintomas leves, né? Tratamento de suporte. Então, se eu tô com dor, medicamento para dor, algum analgésico, dipirona, paracetamol. Se eu tenho algum outro, tô com desconforto respiratório, tô com dificuldade para respirar, procure o médico. Porta de entrada principal, UBS. Então, procura atendimento na unidade básica de saúde do seu bairro. Se por algum motivo você não conseguir atendimento, aí procurar a UPA ou a porta do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. Evitar automedicação, né? Porque foi bom para o outro, tem que ser bom para mim, né? Esses coquetéis, Ana, nada mais são do que um conjunto de medicações que vão agir exatamente na sintomatologia do paciente. Então, ele tem um analgésico, ele tem um antitérmico, ele tem um antialérgico, muitas vezes cafeína. Então, ele é um conjunto de medicamentos que vai agir exatamente na sintomatologia. Então, por isso que a gente orienta procurar o atendimento médico, principalmente se tiver algum sinal que está diferente, vamos dizer assim, porque às vezes eu posso mascarar. No começo dos sintomas, eu posso fazer um sintomático, começar a mascarar, e aí, quando a sintomatologia piorar, talvez eu já perdi um tempo aí que eu poderia estar mais de olho, vamos dizer assim, no paciente. A vacinação, doutora, a gente até conversou na semana passada com a coordenadora de imunização aqui, ela disse que está baixa em Três Lagoas, por enquanto sendo oferecido para os idosos, gestantes. A vacinação contra a gripe, ela contribui, é importante? Muito importante. Não está abaixo só em Três Lagoas, a gente vê principalmente nível Mato Grosso do Sul, até pelo que a gente lê, né, nível Brasil, não se sabe exatamente o porquê que as pessoas não procuram. A vacinação, principalmente contra a influenza, já é uma vacina já bem difundida, uma vacina que foi muito estudada. Eu sei que depois da pandemia, né, a politização da vacina, muita gente que é de um determinado partido ou pensa de uma forma, ou do outro lado pensa de outra forma. Cada um tem a sua opinião, vamos respeitar todas, mas existem vacinas que estão aí há muito tempo no mercado, com uma segurança muito grande, e entre elas a da influenza. E a gente nota que não é por acaso, ano que a gente tem uma campanha de vacinação aí frustra, começa a ter aumento de casos, principalmente casos graves, né? Exatamente. Vocês têm casos de internação, de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda? Sim. Hoje eu não vou saber o dado de hoje, porque eu não fui no hospital, mas nós ontem estávamos com os 3 isolamentos clínicos ocupados, o isolamento do pronto-socorro ocupado. Na UTI, se eu não me engano, também um dos isolamentos estavam ocupados. O que acontece? Se o paciente ele tem uma síndrome gripal, até que eu prove que não é nenhum vírus que tem uma contabilidade, um contágio alto, vamos dizer assim, eu preciso isolar esse paciente. Principalmente para não ter risco para ele e para os demais pacientes. Então, o paciente teve sintomas gripais. O primeiro passo vai ser deixar esse paciente no isolamento, até que eu consiga descartar que seja algum desses vírus que a gente falou, que tem que a possibilidade de contágio é muito alta, e isso acaba que eu não tenho muitos leitos, tanto no pronto-socorro, quanto nas enfermarias, no Hospital Auxiliadora, no Hospital Regional e na UPA. Então, quanto mais pacientes eu tiver com sintoma gripal que necessita de uma internação, eu vou ter uma dificuldade maior, porque, diferente da pandemia, que os hospitais viraram um grande isolamento, vamos dizer assim,
Hoje não. Então, por isso que é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação de fazer com que esse paciente seja tratado na baixa complexidade, melhore os seus sintomas para que ele não chegue até os hospitais, para que não enche os hospitais. Isso não... compromete a estrutura, né? Com certeza, porque a gente tem que... Hoje a gente não precisou fazer nenhuma mudança, mas a gente está de olho. Começar a aumentar, a gente provavelmente vai ter que tirar quartos que eram antes para pacientes clínicos, começar a colocar como isolamento. Às vezes, quartos grandes que cabiam 2, 3 macas, eu vou poder deixar uma só. Então, isso tudo diminui a minha estrutura. Hoje, ainda não precisamos fazer isso. Mas esperamos também não precisar. Mas a gente está de olho. Se tiver aumento de casos, a gente vai precisar readequar a nossa estrutura para poder atender melhor a população. Doutor, no caso as pessoas estarem saudáveis, né, com a imunidade alta, isso contribui caso venha uma gripe para ela passar mais tranquilamente nesse período? Sim, se eu tô com uma baixa imunidade por qualquer motivo que seja, se eu tiver um patógeno que vem até o meu organismo, eu vou ter uma dificuldade maior de combatê-la, né? Então, se eu tô com algum problema na imunidade, se um vírus do influenza, eu tenha contato com esse vírus do influenza, a possibilidade de eu ter sintomas mais exuberantes, vamos dizer assim, é maior. Então, por isso que é importante uma alimentação adequada, né? Exatamente. O pessoal toma muito, eu, por exemplo, tomo muito inhame, né? Eu ia falar exatamente isso. Não existe nenhuma fórmula mágica para a imunidade. Não tem uma fórmula que eu vou na farmácia, eu quero a fórmula da imunidade. Ou às vezes tem alguns colegas médicos ou de outras profissões de saúde que querem vender as fórmulas mágicas, né? O soro azul, o soro... Não existe isso. Assim, ó, na minha concepção, não tem nada muito... Não é que não existe, não tem nada muito difundido na literatura, né? Não tem nenhum produto que fala, não, você vai tomar isso e vai melhorar a sua imunidade. O que a gente sabe, isso é bem difundido na literatura. Dormir bem, se alimentar bem, exercício físico diário ou o mais próximo do diário possível. Isso a gente sabe que contribui para uma melhora da imunidade, para manter uma imunidade. A gente pode até ter outras substâncias aí que ajudem, mas não vai ser isso que vai ser o predominante para a sua imunidade. Essa época do ano, período da chegada do frio, é o período que aumenta os casos de gripe, doutor? Sim, principalmente porque a gente começa a se aglomerar mais, os ambientes começam a ficar mais fechados, menor ventilação, e aí automaticamente o vírus se propaga mais, e aí a gente entra numa bola de neve. Eu tenho mais vírus propagando, tenho mais gente aglomerada, mudança de tempo, muitas vezes um que pega, não se cuida, é tudo isso que a gente conversou, né? E aí vai passando, então ambientes fechados, aglomerados, com um que está contaminado, a possibilidade de contaminar os demais é muito grande. Quem tem problemas cardíacos, outros problemas, doutor, a situação tende a se agravar mais ou não? Caso pega uma gripe, tipo um vírus desse? Ana, depende muito da patologia que você tem. Se eu sou um hipertenso muito bem controlado, não vai ser isso que vai aumentar o seu risco de gravidade. Agora, não, eu sou um paciente que eu já tenho alteração pulmonar, já tenho algum, já faço acompanhamento, ou faço acompanhamento irregular, sou hipertenso e não trato, sou diabético e não trato. Tudo isso porque a gente tem que entender o nosso organismo como um sistema. Então, se eu tenho algo que já não tá legal e eu venho um patógeno de fora para piorar a outra parte, vamos dizer assim, a chance de você começar a degradar aí todo o organismo é muito grande. Então, a gente sempre fala, qual que é a melhor forma de prevenir? Lavar as mãos, máscara, evitar muita aglomeração, evitar locais fechados. Se você tem alguma patologia crônica, hipertensão, diabetes ou qualquer outra patologia, tratar de maneira correta, deixar bem controlado essas patologias, porque você pode ser que tenha contato com o vírus, mas você se tiver sintomas, terá sintomas mais brandos. E se por um acaso agravar, a chance de recuperação é muito maior do que alguém que está aí com a hipertensão descontrolada, com a diabetes descontrolada. Exatamente, né? É importante ter todos esses cuidados, tomar a vacina, gente, está aí disponível nas unidades de saúde. Você que é gestante, você que é idoso, as crianças, pais, levem seus filhos para se imunizar. Chegando agora esse período outono, inverno, aumenta, né?
Então é importante que cada um faça a sua parte, vamos todos nos cuidar para evitar aí um surto de gripe aqui na cidade, né? A gente sabe que as nossas estruturas não comportam tudo isso e não é isso que a gente quer também, essa ocupação. Aproveitando a oportunidade, doutor, falando do pronto-socorro, como que está o trabalho de vocês ali no hospital? Bom, desde junho do ano passado, a gente dividiu o pronto-socorro, né? Hoje nós temos um setor que é só para atendimento de urgência e emergência, que já era o setor anterior. E desde junho, se eu não me engano, do ano passado, foi aberto o pronto atendimento SUS, que ele é anexo ali ao lado, que é para paciente de baixa complexidade. Foi uma solicitação do governo municipal e estadual, junto com a diretoria. Eles analisaram e viram que a gente poderia ajudar dessa forma. Então, hoje nós temos, durante o dia, 2 médicos exclusivos para o pronto atendimento SUS. No noturno, 1 médico exclusivo para o pronto atendimento SUS. E no pronto-socorro, pacientes mais graves, SAMU, transferência de outros municípios. Nós temos 2 médicos 24 horas. Então, isso aumentou muito o nosso número de atendimento. Tínhamos uma média de 700, 800 atendimentos mês. Hoje estamos indo para próximo de 3.000 atendimento mês. Então, foi um salto importante. E tentando dividir, né? O que é baixa complexidade num setor, o que é média, alta complexidade no outro setor, para não se misturar, para que exatamente a gente consiga atender o paciente grave de maneira rápida e assertiva e atender o paciente de baixa complexidade de maneira rápida e assertiva. Por conta desse aumento nessa demanda, faz com que tenha uma demora ali no atendimento, doutor, ou não? Ana, a gente teve um leve aumento no tempo de espera, porém já temos, desde o início do ano, após algumas mudanças de estratégia junto com o município, né, junto à Secretaria de Saúde do município, a gente, depois da mudança de estratégia, a gente notou que a gente conseguiu adequar o tempo de espera ao que é preconizado, né? Lembrando sempre que a gente fala que classificação de risco serve exatamente para classificar o risco do paciente, qual o risco que aquele paciente tem de agravar, se ele é um risco maior ou menor do que o outro paciente, porque quem tem um risco maior eu preciso atender mais rápido do que tem um risco menor. E se adequar a esse tempo de espera. Lembrando que quando eu falo, você tem um tempo de espera de até 120 minutos, de até 60 minutos, não quer dizer que ele vai ficar esperando 120 minutos, não quer dizer que em determinados momentos do dia pode ser que ele espere até 120 minutos, mas se é um horário que está mais tranquilo, ou um horário que estão com um fluxo menor, a tendência é ser atendido. É por isso que o ideal, né, doutor, as pessoas que não são casos de urgência, emergência, rotina, tá com uma dorzinha, sentiu, procura unidade de saúde, nem procurar UPA, nem direto ao hospital, as unidades de saúde estão aí para isso, né? Exatamente. A nossa principal porta de entrada da rede de urgência é a unidade básica de saúde, ao contrário do que nós fomos aculturados, né? Não é um problema de Três Lagoas. Eu, como emergencista, vivenciei isso em outras cidades maiores que Três Lagoas. Então, a cultura da população eu tenho um problema de saúde onde eu tenho um médico 24 horas, no pronto-socorro. Só que isso a gente nota que é muito ruim, porque eu não consigo dar atendimento para esse paciente da melhor forma. E o principal, quando chega um paciente muito grave, que eu preciso estar ali 100% presente para esse paciente, eu não consigo também, porque eu tenho um paciente grave e tenho mais 3, 4 me esperando menos graves de um atendimento que poderia ser na unidade. Então, não é à toa, isso não é Três Lagoas, isso é portaria do Ministério da Saúde, principal porta de entrada da rede de urgência, unidade básica de saúde. Então, a gente vê o município tendo uma corrente para esse lado de tentar deixar mais robusta a nossa rede básica de saúde, e tendo uma rede básica mais robusta, com certeza a gente consegue desafogar a UPA e desafogar os pronto-socorros. Hoje a gente tem também o hospital regional. Maravilha, doutor, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada, muito esclarecedora a entrevista, e eu quero deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Tá. Eu que agradeço a Ana, toda a equipe do RCN aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição, né? Gostaria de falar para a população para se cuidar. Então, você idoso e crianças, principalmente, que é quem está hoje liberado para vacinação, se vacine, profissional da área de saúde. A gente vem tendo um aumento de casos que nos preocupa. Ainda não estamos numa situação de calamidade, porém, a gente vê outros municípios, como Campo Grande, já decretando aí situação de emergência. Então, se vacinem, se cuidem. Se está com sintoma gripal,
precisa sair de casa, coloca sua máscara, lava suas mãos, usa o álcool em gel, né? O tão famoso álcool em gel que a gente usou tanto na época da pandemia. Todos aqueles cuidados que nós tivemos lá atrás, vamos tentar voltar para a nossa rotina, vamos tentar fazer com que a gente não deixe esse vírus se propagar de uma forma que a gente perca algum ente querido, que a gente tenha alguém próximo que precise ficar internado. Então, depende muito da gente. Então, depende da gente ter os cuidados básicos e se vacinar. Então, a gente vê hoje que crianças são as principais acometidas, que muitas vezes precisam ser internadas, mas, ao mesmo tempo, interna menos. Mas quando interna mais graves os idosos. Então, principalmente essas duas faixas etárias aí, gostaria de pedir mesmo para considerar aí a vacinação e para a gente conseguir passar mais uma vez juntos aí por esse problema. Muito obrigada, doutor. A gente conversou com o doutor João Gabriel, ele que é o médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. Agora são 7h50. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Investe Fácil, o consórcio que cabe no seu bolso. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. RCN Notícias. Agora são 7h52, 7h52, gente. E o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas vai receber, gente, novas viaturas, viu? O repórter Isael Espíndola tem as informações pra gente. Oi, Ana. A entrega deste armamento para a Polícia Militar, assim como as motocicletas, aconteceu na sexta-feira na capital. Aqui para Três Lagoas, dessas 42 motocicletas, 6 serão destinadas para o 2º Batalhão da Polícia Militar. E é sobre este assunto que eu converso agora com o comandante, o Major Moreira. Major, 6 motocicletas estão vindo aqui para Três Lagoas. Elas serão empregadas diretamente na ronda ostensiva e qual o pelotão que vai receber essas motocicletas? Sim, primeiramente queria ressaltar que essa entrega de viaturas foi mais uma comemoração dos 190 anos da Polícia Militar, em comemoração ao dia 21 de abril. E essas motos serão destinadas 6 viaturas para Três Lagoas, serão empregadas no GETAM para implementar e aumentar a potencialidade das abordagens. São motos de altas cilindradas e a mobilidade, aumenta muito a mobilidade, motos, né, o policiamento com motos aumenta muito a mobilidade das viaturas na área urbana e elas virão para o GETAM para a gente dar mais dinamismo e mais potencialização para o policiamento com motos em Três Lagoas. Hoje o pelotão do GETAM conta com quantos policiais preparados para conduzir esses veículos? Hoje, no pelotão, nós trabalhamos com 4 policiais diariamente, que é uma equipe. São policiais treinados, são 3 motos que elas andam em policiamento juntas, elas fazem abordagem, a sua ação técnica e tática ali, elas são treinadas sempre em 4 com 3 motos.
Com a chegada dessas motocicletas, continua essa equipe ou vai ter um aumento também? A nossa intenção é aumentar, porém nós estamos aguardando a formação do curso de soldados que está acontecendo nesse momento em Três Lagoas. A formação já tem uma data prevista já para encerrar. Como é que está o andamento desse curso? Sim, a formatura será em agosto e a partir então de agosto com certeza teremos uma potencialização do policiamento Três Lagoas. Tá certo, Major. Obrigado pelas informações. Tayana, então foi feita a entrega na sexta-feira em Campo Grande, em alusão ao dia 21 de abril, que é celebrado o Dia do Tiradentes, 42 motocicletas de mais de 1.100 cilindradas. Dessas 42, 6 delas virão para o Getan, aqui do 2º Batalhão da Polícia Militar. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael. E olha só, gente, desde ontem, segunda-feira, as multas de trânsito de natureza leve ou média podem ser convertidas em advertência por escrito, viu? Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Segundo a nova lei sancionada pelo governador Eduardo Rido e publicada ontem no Diário Oficial do Estado, para se livrar de possíveis multas, o motorista fica condicionado a ter um bom comportamento no período de 1 ano, imediatamente anterior à infração observada. Ou seja, caso não tenha cometido outra infração nos últimos 12 meses, o condutor poderá se livrar de possíveis multas de natureza média ou leve. Isso porque, antes de aplicar a multa, o agente fiscalizador deverá examinar o Sistema Nacional de Trânsito sobre as informações contidas no prontuário dos condutores do veículo. Antes de ser aplicada a penalidade de multa, as infrações de natureza leve ou média devem ser examinadas as informações contidas no prontuário dos condutores e veículos junto ao Sistema Nacional de Trânsito, para avaliar a aplicação da penalidade da advertência por escrito, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. É nula a penalidade de multa aplicada quando o infrator se enquadrar nos requisitos estabelecidos no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. A lei muda pontos da Lei 4.282 de 2021, que trata dos valores de taxas da tabela de serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Tá aí, né, gente, uma mudança em relação a essa questão das multas. A gente vai trazer mais informações no decorrer desta semana a respeito desta mudança, desse projeto de lei que foi sancionado. 7h56, vamos agora com a participação da nossa correspondente direto da Massa FM de Dourados, a Kátia Curatone, que chega com informações pra gente. Oi, Kátia, bom dia. A Guarda Municipal de Dourados está atendendo as ocorrências pelo número alternativo 2222-1412. A informação foi divulgada pela Prefeitura depois que a operadora Oi cancelou os telefones 153 da Guarda e 199 da Defesa Civil. A Prefeitura também já divulgou que o juiz Emerson Ricardo Fernandes concedeu tutela de urgência por medida liminar e mandou a empresa restabelecer os telefones ou será multada em 10 mil ao dia. A decisão atende ao pedido da Procuradoria-Geral do município em ação após a operadora cancelar os telefones de emergência antes da finalização do processo de portabilidade das linhas, já que outra empresa ganhou a licitação para a implantação da telefonia digital em todas as secretarias municipais. Até que o caso seja solucionado, o número para os chamados da população é o 2222-1214. Obrigada, Kátia, pela tua participação. E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Um excelente dia para você. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Investe Fácil, o consórcio que cabe no seu bolso. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério.